Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E é bom estarmos aqui neste momento de alegria, de celebração da vida do nosso presbitério, né? Nós que estamos aqui já há algum tempo, esse é o primeiro aniversário, a primeira celebração de aniversário do nosso presbitério, né? Nunca uma executiva do presbitério ou um presbitério teve aí essa iniciativa de celebrar, né, o aniversário do nosso presbitério. E essa foi a primeira executiva que tomou essa decisão, e nós estamos aqui hoje para isso, para esse culto de gratidão ao nosso Deus, pela vida do nosso presbitério. Meus irmãos, antes de tratarmos da nossa mensagem, eu gostaria apenas de relembrar algumas coisas. O nosso presbitério, ele teve o seu nascimento no dia 18 de setembro do ano de 2009, na cidade de Palmas, quando o PSTN, que era o único presbitério nessa região, estava reunido, e ali então, nas dependências da igreja Palmas Sul, ou igreja 706 Sul, nós tivemos a divisão do nosso único presbitério, que era o PSTN, em 3 presbitérios. Então nós ficamos com o presbitério de Palmas, continuando com o nome de PSTN, presbitério do Sul, né, que está ali da região de Paraíso para frente, e o presbitério Norte, que é o nosso presbitério. Nessa reunião, nós então formamos um sínodo e 3 presbitérios. Foi onde nasceu então, juntamente com outros 2 presbitérios, o nosso presbitério, que é chamado Presbitério Norte do Tocantins. A nossa primeira comissão executiva eleita ali foi formada pelo reverendo Saulo, que foi o presidente eleito, reverendo Eliseu Eduardo, que era pastor da segunda igreja, vice-presidente, Vilobaldo Paz e Silva, né, o nosso saudoso irmão, que já está na presença do Senhor, secretário de protocolo, eu, reverendo Vladimir Garcia, que fui secretário de atas, reverendo Hélio Moreira, que na época era pastor da igreja de Colinas, secretário executivo, e o tesoureiro, presbítero Jorge Bellini. Então assim nós formamos o nosso presbitério em 2009. E até aqui nós temos caminhado. Depois disso, nós tivemos a organização de uma igreja aqui no nosso presbitério, que foi a 4ª igreja presbiteriana de Araguaína, foi a igreja já organizada no nosso presbitério, e estamos caminhando no crescimento das nossas igrejas locais, primeira igreja, segunda, terceira igreja, 4ª igreja de Colinas, e as nossas congregações. Estamos aí com a expectativa de organização de congregações que estão crescendo, estão se desenvolvendo. E é uma bênção de Deus olharmos para a vida do nosso presbitério e ver o seu desenvolvimento. Mas nós sabemos que nós precisamos ainda crescer muito no trabalho de evangelização, no trabalho de edificação das nossas igrejas. É por isso, meus irmãos, que nós devemos então pensar sempre sobre a maneira como nós devemos servir ao Senhor, a maneira como nós devemos adorar ao Senhor, caminhar como igreja. Qualquer presbitério, qualquer igreja, não pode ter nenhum outro propósito, a não ser aquele estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma mensagem muito clara sobre como a igreja deve caminhar. Jesus enfrentou todas as dificuldades, ele veio a este mundo, ele apresentou a sua vida em sacrifício pelas nossas vidas, para constituir uma igreja, como ele fala, uma igreja viva, santa, uma igreja a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso também, ele foi tentado em todas as coisas, para que nós pudéssemos ter vitória contra o tentador, como a palavra de Deus fala em Hebreus. Então eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. E meus irmãos, nós vamos compreender nesse texto, que fala sobre a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 11.
Farei a leitura, os irmãos acompanhem. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos por este momento, ó Deus, tão precioso de culto diante da tua presença. Momento, ó Deus, em que colocamos as nossas vidas em gratidão, porque o Senhor, ó Deus, constituiu nesta região uma igreja para proclamar a glória do teu nome, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nós somos gratos, ó Deus, porque fazemos parte desse projeto do Senhor nessa região. Clamamos, ó Pai, que o Senhor continue a edificar os nossos corações e a nossa vida. Continue a nos abençoar, ó Deus, diante da tua presença, para que como igreja venhamos cumprir, ó Deus, o teu santo propósito. Nos abençoe, ó Pai, nesta noite, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. E fale, ó Deus, ao nosso coração, através da sua santa palavra. Nós oramos, bendizemos e glorificamos ao Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Graças ao nosso Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma história, que é a história da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ele acaba de ser batizado por João Batista. E nós, muitas vezes, nos surpreendemos, porque este é o Filho de Deus. No batismo, a voz do céu, ela disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esperaríamos que daqui em diante Jesus já fosse iniciando o seu ministério, começasse a pregar, ensinar, realizar os milagres. Mas o que nós encontramos é esse episódio no capítulo 4, conforme nós lemos, da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés dele começar o seu ministério, pregando, fazendo milagres, levando o evangelho do reino, a palavra de Deus diz que o Espírito o pega e o leva para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. E Jesus se submete a esse teste do deserto. Quando nós olhamos o diabo tentando, fazendo todos esses questionamentos, tentando encurralar a Cristo, imediatamente nós vemos que ali nós temos uma realidade que nós precisamos compreender. Porque muitas e muitas vezes nós olhamos para esse texto apenas como um exemplo de resistência para os crentes, para que eles venham vencer a tentação. Porém, meus irmãos, nós precisamos observar que o que está acontecendo aqui é muito mais do que Jesus deixar um exemplo para nós de como vencer a tentação. É claro que nós podemos aplicar esse texto a essa realidade. Como nós podemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É o maior exemplo, é o grande exemplo que nós temos. Só que esse texto em primeira mão, ele não fala sobre isso. A mensagem que nós temos aqui, ela é muito mais profunda, ela é muito mais sublime, ela é muito mais poderosa do que limitar a nossa mente a essa compreensão do mero exemplo. O que nós temos diante dos nossos olhos é a mensagem
que se cumpre na pessoa de Cristo e que foi dada por todos os profetas, pelos salmos. É a mensagem que foi trazida a nós na lei. E como o próprio Cristo fala, na lei está escrito ao meu respeito. Os profetas falaram a respeito de mim. Os salmos declararam quem eu sou. E o que nós temos no capítulo 4, do verso 1 ao 11, mais uma vez, é algo que retrata aquilo que o Antigo Testamento traz para nós. E quando você lê o Evangelho de Mateus, desde o primeiro capítulo, é exatamente isso que nós encontramos. Nós encontramos o cumprimento dos livros proféticos do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. O que nós encontramos nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, indo até o final, é um relato minucioso de como Cristo cumpriu toda a lei, toda a realidade que lá no Antigo Testamento não foi cumprida pelo povo de Deus. E na tentação, nós temos, séculos depois, uma mensagem que fala para nós daquela mesma do deserto no Antigo Testamento, a mesma do exílio no Antigo Testamento, onde os profetas anunciaram, falaram de Cristo, alertaram Israel e Judá sobre as coisas que aconteceriam. E quando você lê, por exemplo, os profetas, eles mantiveram uma perspectiva. A perspectiva deles estava no futuro, sobre a restauração de um povo, da nação de Israel. O tema profético, a descrição do Antigo Testamento, aponta para um rei davídico. Aponta para alguém que conseguiria vencer o deserto, o que Israel não conseguiu fazer. Aponta para alguém que conseguiria vencer o exílio, aquilo que Israel não conseguiu fazer. E é assim, meus irmãos, que as Escrituras identificam o Senhor Jesus como o verdadeiro Israel de Deus. O livro de Mateus, do primeiro ao último capítulo, traz uma mensagem específica para nós sobre como Cristo é o Israel de Deus. Muitas vezes nós aprendemos no âmbito da nossa igreja que a igreja é o Israel. Isso é verdade, uma grande verdade bíblica. Só que muitas vezes nós deixamos passar o aspecto mais importante. A igreja é o Israel de Deus porque ela foi formada em Cristo. A igreja é o Israel de Deus porque ela nasce nesse novo homem que é Cristo. Porque o verdadeiro Israel é Jesus. É Ele quem cumpre todas as coisas. É Ele quem cumpre todo o Antigo Testamento. Toda a lei, todo profeta, todos os profetas, todo o salmo é cumprido em Jesus. Então, o verdadeiro Israel de Deus é Cristo. E nós só o somos como igreja, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. A plenitude daquele a que tudo enche. Jesus é o Israel de Deus. E esse texto, do capítulo 4, do Evangelho de Mateus, traz para nós mais uma mensagem importante sobre Cristo como o Israel de Deus. Por quê? Primeiramente, o capítulo de abertura de Mateus apresenta Jesus como o ápice de todas as esperanças proféticas do Antigo Testamento. Ele é o filho de Abraão, é aquele que veio, a semente prometida, a bênção que viria a todas as nações, aquele que viria como filho de Davi também, porque lá na genealogia é isso que nós observamos. Ele vem de toda aquela genealogia histórica de Abraão, de Davi, até chegar então aqui, quando nós abrimos o Evangelho e vemos o nascimento de Cristo. A genealogia de Cristo é dividida em 3 seções de 14 gerações. A primeira, ela vai de Adão até Davi. É o momento em que o reino é estabelecido. A promessa de Deus vai sendo construída, a revelação progressiva vai crescendo. Essa é a primeira grande geração. E ali nós temos uma promessa que de Davi viria um Messias, um rei poderoso, maior do que todos, para salvar a nação de Israel. Depois nós temos uma segunda seção, que vai de Davi
até o exílio. Ali é o momento em que o reino é retirado. Em Davi, o reino é apresentado. No exílio, o reino é retirado. E até ali nós temos então essa segunda grande geração. A terceira grande geração, ela termina em Jesus. Então, do exílio até Cristo, nós temos o início deste grande momento, onde o reino que foi tirado passa a ser restaurado novamente. E é por isso que quando você lê toda aquela genealogia, a palavra de Deus é minuciosa, para mostrar que até Davi nós temos o estabelecimento de um reino, para mostrar que depois esse reino é retirado por causa do pecado, porque Israel não consegue cumprir aquilo que lhe foi devido. E quando vem Cristo, aí sim, nessa terceira e última geração, o reino é restaurado. Então o que nós temos em Mateus é uma repetição da história de Israel no Antigo Testamento, só que agora na pessoa perfeita, que é Cristo. A repetição dessa história na pessoa perfeita cumpre todos os ofícios de rei, de sacerdote, de profeta. E quando Cristo vem como o maior filho de Davi, ele vem também como profeta maior do que Moisés. E ele vem como sacerdote supremo para apresentar a sua vida por nós como sacrifício vivo. Jesus cumpre a história de Israel e ele é o clímax de toda a obra dessa história. Meus irmãos, o papel de Cristo como sumo sacerdote, a maneira como ele sofre, a maneira como ele vai para a cruz, é o cumprimento de tudo. E observe que como sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, cordeiro pascual, Jesus cumpriu o papel de maior e grande sumo sacerdote. Quando ele vai para a cruz, ali ele passa pelo exílio. A morte na cruz foi um exílio para Cristo. Naquela cruz, o templo do seu corpo foi destruído. Mas ele no terceiro dia ressuscitou, e então o templo foi reconstruído conforme a sua promessa, tendo levantado no templo do seu corpo a glória de uma igreja, que somos nós. Então, meus irmãos, ele torna-se a pedra angular do novo templo. Ele torna-se a verdadeira igreja, onde a igreja é formada. É o cumprimento do plano de Deus. É a verdadeira manifestação do Israel de Deus. Então, quando as pessoas perguntam, quem é o Israel de Deus? É Cristo, e nós que somos formados em Cristo. A mensagem, portanto, é que Jesus realizou o que Israel não conseguiu realizar. Jesus fez aquilo que no Antigo Testamento toda aquela nação de Israel não conseguiu fazer e não conseguiu vencer a tentação. Jesus sim, conforme a palavra de Deus, em Mateus capítulo 2, ele desceu ao Egito e ele subiu do Egito. E como Oséias fala no capítulo 11, do Egito eu chamei o meu filho. Só que Oséias, na mensagem profética, ele está falando de Israel no Antigo Testamento, mas apontando para Cristo, que de maneira perfeita seria levado e escondido no Egito e depois chamado do Egito novamente, para ser o Redentor, para ser o verdadeiro Israel. Assim como Israel, no Antigo Testamento, passou pelas águas para começar a sua caminhada no deserto, Jesus também passa pelas águas do Jordão. E ali ele é batizado. Daí em diante ele entra nesse deserto que nós acabamos de ler, para ser tentado e adorar a Deus acima de todas as coisas. Ele é convidado pelo diabo a adorar algo diferente, a tomar atitudes diferentes, a servir a outros deuses. Mas o que ele faz? Ele não aceita isso. Ele é tentado em todas as coisas, e ele vence o tentador, e a palavra de Deus diz que anjos vieram e lhe serviram. Como a palavra de Deus diz, meus irmãos, no próprio evangelho de Lucas, ele fala com Moisés e com Elias.
Ou seja, toda a mensagem do Antigo Testamento se cumpre em Jesus. E o que é que nós temos nesse texto? Deus trouxe seu filho de Israel, ele traz o seu filho do Egito para o deserto. Ele passa pelas águas. E é pelas águas que ele leva Cristo, durante 40 dias e 40 noites, a sofrer e a passar por toda essa tentação. O que nós encontramos aqui é a mensagem mais poderosa no que diz respeito àquilo que o Antigo Testamento traz para nós sobre a pessoa de Cristo. Porque eu quero que você pense em 3 coisas. Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, Cristo cumpriu. Aquilo que Israel não conseguiu cumprir, Cristo cumpriu. Porque Adão é o filho protológico. Israel é o filho tipológico. Mas Jesus é o filho escatológico e perfeito. Ele veio para cumprir todas as coisas de maneira perfeita. Então, meus irmãos, Deus trouxe Jesus para fora do Egito, passou pelas águas e o levou para o deserto, com uma mensagem, para dizer para nós, que tudo aquilo que Israel falhou em cumprir, Jesus veio e cumpriu perfeitamente. Ele cumpriu perfeitamente. Ele fez a obra totalmente perfeita. Esse filho escatológico, que tudo cumpre, ele vai para a morte depois, ele caminha, ele é entregue na mão de Herodes, de Pôncio Pilatos. Ele foi apresentado como sacrifício vivo. Mas a palavra de Deus diz, é do Egito que eu chamei o meu filho. O paralelo é abrangente, nós sabemos. Mas os pequenos detalhes que ficam registrados chamam a nossa atenção para essa verdade que é poderosa. E observe que o deserto representa um lugar de pecado, de rebelião, de miséria, de perigo. É para esse lugar que Cristo vai. Ele não vai para um deserto qualquer. Ele vai para um lugar de pecado, de rebelião, de miséria e de perigo. Enquanto ele está ali, ele está sendo tentado ao extremo, à nossa semelhança. Só que ele de maneira perfeita. Adão falhou, Israel falhou no deserto. Nós, eu e você, falharíamos em qualquer uma dessas situações. Mas ele, Cristo encarnado, Deus verdadeiro, que veio a este mundo para ocupar o nosso lugar, ele venceu perfeitamente o deserto, por cada um de nós, entregando a sua vida, passando cada angústia, cada momento de sofrimento, tentações intensas e terríveis. Não pense nesse deserto como algo fácil, foi algo totalmente difícil. Antes de considerar como isso se encaixa, nós devemos observar que Jesus, ele faz toda essa obra, que desde Adão não foi cumprida, passando por todo Israel, resumida em pouco tempo. É algo que não cabe na nossa mente humana. Quando nós vamos para a cruz, nós falamos de uma morte por todos os homens, de todas as gerações que creram nele, resumida em um único momento. Então, nesse Cristo, o mundo agora deixa de ser um lugar de pecado, deixa de ser um lugar de rebelião, de miséria, de perigo, para ser um lugar de redenção. Nós sabemos que a palavra de Deus fala de mundos diferentes, mas nós temos que crer que a partir do momento que Cristo vem, e Ele vence toda a tentação, e adquire o poder para nos libertar do tentador, agora o seu reino, essa nação santa, a sua grande cidade, que é o seu povo, está tomando todos os lugares dessa terra. Ainda que este mundo jaz no maligno, o reino de Deus suplantará todos os reinos dessa terra. Todos. Cada povo, língua, nação, tribo, em qualquer lugar dessa terra. E por que eu falo isso? Eu falo isso para que entendamos que quando nós cremos na redenção,
quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, quando nós cremos que Ele é aquele que entregou a vida por nós, resgatou a nossa vida das trevas, trouxe para a sua luz, Ele é o mesmo que nos conduz em triunfo por essa terra, para conquistarmos, para avançarmos como igreja, através da pregação do Evangelho, falando ao coração de cada homem, a igreja recebeu poder e autoridade para implantar o reino de Deus na terra, de Cristo. Satanás estava fazendo de tudo para que Cristo acreditasse que poderia existir um outro reino, ou outros reinos. E essa é a tentação máxima, quando o texto diz, o diabo leva a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então ele lhe diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aqui, meus irmãos, é onde está o ponto culminante, extremamente precioso para nós, porque aqui Jesus cita Deuteronômio capítulo de número 6, e Jesus então fala, ele responde, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás, como está em Deuteronômio capítulo de número 6. É aqui onde Ele apresenta para nós o seu grande propósito. Quando Ele vem para apresentar a sua vida em sacrifício perfeito, em sofrimento diante da presença de Deus por mim e por você, e Ele faz aquilo que em todo o Antigo Testamento não foi feito de maneira perfeita. Ainda que tenhamos os símbolos, ainda que tenhamos os tipos, ainda que tenhamos a protologia de uma semente que vai crescendo, tudo no Antigo Testamento foi imperfeito, não foi completo. Quando Cristo vem, Ele faz aquilo que Israel não conseguiu fazer. Porque lembre-se, que quando Deus dá a ordem para Moisés, de resgatar o seu povo do Egito, a ordem era uma só. Tire o meu povo do Egito e fale a Faraó, que ele deve libertar o meu povo, para que eles venham ao deserto para fazer uma coisa, para prestar culto ao meu nome, para me servir, para me adorar. Esse era o propósito de Deus. Israel falhou nesse propósito. Por mais que Moisés pregou e ensinou, por mais que Deus deu a lei, por mais que a palavra de Deus era patente diante dos olhos deles, eles falharam, construíram bezerros de ouro, murmuraram, reclamaram, foram extremamente desobedientes, não entraram na terra, apenas os filhos entraram. Não conseguiram, não prestaram uma adoração devida. O único que adora a Deus perfeitamente é Jesus. E aí então a palavra de Deus diz, Ele fala, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, ou somente a Ele servirás. É Cristo. Isso mostra para nós, meus irmãos, uma coisa extremamente importante para nós. Isso mostra para nós que eu e você só estamos aqui por causa dos méritos perfeitos de Jesus. Porque as nossas orações ainda são imperfeitas. A nossa adoração ainda é imperfeita. O nosso serviço a Deus, a pregação do Evangelho. Os irmãos brincaram aqui que eu estou aqui há vários anos. Acho que eu já sou um dinossauro aqui, né? É tudo imperfeito. Pode dobrar, pode triplicar os anos que eu estou aqui de trabalho e de tudo que já foi feito, reunir o trabalho de todos os pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, lideranças das nossas igrejas, todo esse trabalho é imperfeito. Ele só pode ser apresentado de maneira perfeita diante de Deus em Cristo. É por isso que tudo que nós fazemos por Ele, para Ele e através dEle. O meu arrependimento e o seu, por mais sincero, é imperfeito.
Você pode se ajoelhar, eu posso me ajoelhar, derramar lágrimas e nos arrependermos, ainda é imperfeito. A única adoração perfeita é a de Cristo. E é através dele que nós entramos, como a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, pelo novo, pelo vivo caminho. Então, meus irmãos, essa tentação de Cristo no deserto, carrega consigo mesma a estrutura que a tentação de Adão e de Israel carregaram, mas que eles não conseguiram cumprir. Somente Cristo cumpriu. Somente Ele. E aqui se cumpre então toda a palavra de Deus. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que ela fez isso porque ela olha para o fruto que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Da mesma forma, Israel no deserto cedeu a todo tipo de concupiscência, mas Jesus não. Jesus foi apresentado diante da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Mas ele, usando a palavra de Deus, em Mateus e em Lucas nós temos essa mensagem muito específica. Ele usa a própria palavra de Deus, a lei de Deuteronômio, para combater ao diabo e mostrar para ele que ele adoraria somente ao Senhor. Então Cristo vem e ele faz o que ninguém conseguiu fazer. A tentação no deserto foi necessária, não como um mero exemplo. A tentação no deserto foi necessária para que Cristo fizesse por mim e por você o que no Antigo Testamento nunca foi feito. E é só por isso que nós estamos aqui. Não existe outra razão, não existe outro motivo, porque a igreja existe hoje na terra. E eu quero chamar a sua atenção, para encerrarmos essa mensagem, a algo muito importante. Ainda que imperfeitos, mas sendo aperfeiçoados em Cristo e justificados em Cristo, nós temos que seguir então aquilo que Cristo estabeleceu como verdadeiro Israel de Deus. Uma vida de adoração e uma vida de serviço. Uma vida de adoração e uma vida de serviço. É o que a palavra de Deus termina dizendo aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, somente a Ele darás culto. Porque, meus irmãos, eu quero que todos entendam, eu sei que muitos sabem disso, mas talvez alguns ainda precisam aprender. Culto é serviço, e serviço é culto. Essas duas palavras, elas estão ligadas desde o Antigo Testamento. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Na nossa Bíblia você tem, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Porque culto e serviço é a mesma coisa. Quando nós servimos a Deus, nós estamos cultuando, nós estamos adorando. Todo o trabalho da igreja, como Israel de Deus na terra, porque nasce em Cristo, é um trabalho de adoração, é um trabalho de serviço. E quando você vai lendo o Evangelho de Mateus, eu quero que você entenda isso. Quero que você compreenda que existem algumas coisas que vão tentar atrapalhar a vida de adoração e de serviço da igreja. Quando você vai lendo, Jesus então entra no Sermão da Montanha, ele começa o seu ministério. E em dado momento, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode adorar a dois senhores. Porque ou ele há de agradar a um, e ele vai menosprezar, desagradar ao outro. Ele prossegue dizendo: portanto, não andeis ansiosos. Porque ele vai falar, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, é impossível. Ele fala do perigo das riquezas, e na sequência então ele diz, não andeis ansiosos. Se tem algo que atrapalha a nossa vida de adoração, é a ansiedade.
é uma vida de preocupação com as coisas dessa terra. E foi exatamente esse elemento que foi a sacada final, que falhou de Satanás, e ele tenta lançar no coração de Cristo, quando ele fala: se me adorares, olhe para todos os reinos, para toda a riqueza deste mundo, eu te darei tudo, se prostrado me adorares. Então, quando Jesus prossegue falando do progresso da sua igreja, do seu reino, das bem-aventuranças, ele nos alerta a não permitirmos que o nosso coração seja tomado pelas ansiedades dessa vida. E isso atrapalha a nossa vida de serviço, de adoração. Nós temos que entender que a confiança em Deus é o elemento mais poderoso que nós temos e que Cristo nos deixou. Foi o que Ele fez, e agora sim entra o exemplo para nós, entendendo que foi Ele que venceu, mas Ele deixa para nós o caminho aberto para continuarmos levando a sua mensagem. Então, muito cuidado com isso. Se queremos uma igreja forte, se queremos um presbitério cada vez mais forte, se queremos levar esse evangelho do reino até os confins da terra, nós não podemos andar ansiosos, nos preocupando com o que será no dia de amanhã, o que faremos, o que comeremos, o que beberemos. Nós temos que depender de Deus e não negligenciar as coisas excelentes. Porque eu quero que você também se lembre que Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador, e ele fala que aquele solo que estava entre espinhos é o coração daquelas pessoas que num primeiro momento vêm, e elas recebem a mensagem do evangelho até com alegria, mas aí então, preste atenção, vindo as preocupações, os anseios deste mundo, a palavra de Deus logo é abafada e essa pessoa se retira. Ansiedade. Só que é claro que esse texto está falando daquele coração que não pertence ao Senhor. Mas a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã é um grande empecilho. Serviço, meus irmãos, deve ser um serviço focado. Adoração deve ser o centro da nossa vida. Porque eu não sei como que muitas pessoas, e quanto mais nós caminhamos com a igreja, nós percebemos isso. Quando surgem os problemas, as dificuldades, a primeira coisa que elas excluem é o culto a Deus. A primeira coisa que elas excluem são os momentos de leitura, de estudo da palavra. Eu não tenho tempo, eu não posso porque eu tenho problemas, eu tenho que resolver isso, aquilo. Por que o primeiro tem que ser a exclusão das coisas excelentes que Deus deixou para nós como momento de adoração? Porque se pensarmos no que a palavra de Deus está dizendo, por exemplo, nessa parábola do semeador, onde a ansiedade consegue abafar no coração do incrédulo a palavra, nós que somos crentes deveríamos então entender o seguinte: no momento em que vierem as aflições, no momento em que vierem as tentativas de preocupação no nosso coração, nós temos que recorrer à palavra, comer da palavra, beber da palavra, cultuar a Deus, ouvir a pregação da palavra. Não é assim? Não é a lógica? Por que é o contrário na vida de algumas pessoas? Que quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, quando vem o fogo da provação e da tentação, a primeira coisa que elas excluem é a vida com Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus. E tem um outro problema. Para encerrarmos, lembre-se de Marta e de Maria. Porque tem aqueles também que dizem que estão servindo, mas estão apresentando um serviço que não é essencial. Porque esse era o problema de Marta. Ela estava ali e quando Cristo chega, o que ela faz? Ela passa a ficar inquieta e ela serve, ela corre, ela vai de um lado, ela vai para o outro, e aí ela fica extremamente irritada com a sua irmã que estava aos pés de Cristo, apenas desfrutando da presença dele. O que Jesus fala para Marta? Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas, mas nenhuma delas é necessária. Maria escolheu o quê? A melhor parte. Parar, descansar e me adorar. Deus exige de nós apenas um dia de adoração, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sábado; no Novo Testamento, o sábado cristão é o domingo. É o dia que ele fala para mim e para você, pararmos e descansarmos nele, ouvirmos a sua voz, aprendermos a sua palavra, fortalecermos a nossa vida, edificar o nosso coração, congregar como igreja, receber as bênçãos do alto que são dadas para a igreja. Adoração. O que Cristo está dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É para isso que somos igreja. É isso que nós temos que levar ao mundo. Que Cristo veio, morreu, venceu. Ele fez o que Israel não conseguiu fazer. Ele resgata uma igreja, um povo que pertence a Ele, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva sua, que somos nós, para o adorarmos e para apresentarmos a nossa vida a Ele em louvor e em adoração. E que o nosso presbitério, cada uma das nossas igrejas, lute por cumprir esse propósito na presença de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos.